senador, a gente sabe que nós temos aí uma novela que se desenvolve há muitos anos e a última vez que se fez obra no metrô de Belo Horizonte foi justamente quando ainda era o presidente, o Fernando Henrique Cardoso, e o Ziza era o presidente da CBTU. Depois entrou o Lula, 2 mandatos, a Dilma praticamente 2 mandatos e meio, e o metrô não andou 1 metro. E agora me parece que há um dinheiro que está saindo aí, que vocês estão fazendo um esforço concentrado para esse dinheiro vir para Belo Horizonte. Acir, primeiro ponto que a gente precisa explicar para as pessoas é que eu estou hoje trazendo uma notícia que é parte do meu trabalho como senador, é um dos compromissos que eu fiz de campanha, inclusive. Você acompanhou, você é testemunha sobre isso, e que os senadores que me antecederam não fizeram por Minas Gerais. O metrô nunca esteve na pauta política do nosso Estado por uma série de motivos. Primeiro, como você disse, pela questão do Fernando Henrique Cardoso e a briga com Itamar Franco. A CBTU de Minas foi colocada em segundo plano, era administrada pela CBTU do Rio, que hoje não tem mais nenhuma linha de trem, ou seja, nós praticamente não existimos no contexto. Segundo, os nossos representantes, em especial no Senado no passado, não cobraram do governo federal o direito que Minas Gerais tem, o espaço que nós temos, nos grandes projetos de infraestrutura. A prova disso é que Salvador, por exemplo, conseguiu um metrô moderno, novinho, um metrô, inclusive, subterrâneo, ligando o centro da cidade do Pelourinho ao aeroporto, em 12 anos. Eu vi lá. Nós temos 30 anos de metrô em Belo Horizonte e não conseguimos avançar. Aí veio essa briga política, veio essa questão da Dilma, que falava que era mineira e não era mineira coisa nenhuma, veio um senador por Minas que morava no Rio, que não tinha interesse, e nós ficamos no meio dessa briga. Veio as empresas de ônibus da região metropolitana que nunca quiseram o metrô, que ganharam muito dinheiro enchendo os ônibus com passageiros e que agora, inclusive, estão de olho, né? Porque com esse investimento que está previsto, o metrô pode se tornar um excelente negócio. E agora, Acir, nós temos uma possibilidade única, que não é dinheiro do governo federal, porque muita gente fala assim, esse dinheiro está vindo porque o presidente está mandando. O presidente está ajudando muito. O presidente, os ministros, Tarcísio Freitas, o ministro Rogério Marinho, principalmente do desenvolvimento, estão sendo parceiros excepcionais, mas o dinheiro não virá do orçamento. O dinheiro virá das multas que a Vale, a Ferrovia Centro-Atlântica vai pagar, ou seja, já começou a pagar, por devolver linhas férreas que ela não usou ainda da época do Fernando Henrique Cardoso. Para as pessoas entenderem, quando o FHC, o Fernando Henrique, concessionou, acabou com a rede ferroviária, ele concessionou as rodovias, pegou um pacote e falou assim, olha, quem quer? A Vale foi lá e pegou o pacote, usa essa ferrovia que vai daqui ao Espírito Santo, que passa por Valadares, o de trem de passageiros, mas uma série de outros ramais ficaram abandonados. Por exemplo, o ramal que sai de Sete Lagoas e vai parar lá em Salvador. Aquilo ficou abandonado lá por Montes Claros. Esses trechos a empresa devolveu para o governo federal e foi feito um acordo na Justiça em que ela vai pagar uma multa de R$ 1,2 bilhão em 60 meses. Pois bem, ano passado nós tínhamos o compromisso do governo federal que esse dinheiro das multas viria para a linha 2 do metrô. O que foi que aconteceu? Os municípios de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, onde existem essas ferrovias abandonadas, recorreram ao Ministério Público, perguntando por que Belo Horizonte iria receber 1,2 bilhão e as outras cidades não. Resultado, o governo federal, com um planejamento muito maior para a questão ferroviária no Brasil, falou, senador, se nós formos entrar numa briga jurídica, nós vamos ter um problema sério aqui de atraso. Aí o dinheiro foi direcionado para o Tesouro, ou seja, nós perdemos o financiamento no ano passado por conta da desunião nossa, inclusive, dentro de Minas Gerais e em relação à reclamação de outros estados. Uma negociação que poderia ter sido feita conjuntamente, mas que, infelizmente, valeu apenas os interesses próprios de cada um e Belo Horizonte ficou no prejuízo. Esse ano, eu trabalhei muito, mas trabalhei muito. Eu me reuni com a Advocacia Geral da União, me reuni com o ministro da Desenvolvimento Regional, me reuni com o Ministério da Infraestrutura,
com o próprio presidente Jair Bolsonaro, explicando a situação, com o governador Romeu Zema, e nós chegamos a um acordo. O dinheiro das multas pode voltar para Minas Gerais por meio da homologação de um novo acordo na Justiça. Para isso, nós precisamos da autorização dos ministérios e principalmente do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes. O governo de Minas Gerais concordou com a negociação, foi aberta uma conta no BNDES, no chamado PPI. O que é isso? É o Programa de Parcerias e Investimentos. Tem uma legislação própria, é quando o governo investe, faz um financiamento e a iniciativa privada executa a obra ou um governo local. É o PPI. Sei. O governo de Minas concordou, estava tudo certo, faltava apenas a autorização do ministro Paulo Guedes de que o dinheiro poderia deixar de ser incluído no Tesouro para ser revertido para a conta do BNDES. Graças a Deus, conversei muito com o ministro Paulo Guedes, ele que me falou, inclusive, da saudade dele. Ele tem a sogra que mora em Belo Horizonte, sabia disso? Ele estudou no Bandiá Calógeras, aqui na capital. O Paulo Guedes tem uma ligação muito profunda com Belo Horizonte e conhece a história do metrô. Ele se comprometeu e na quinta-feira autorizou. Na sexta nós conversamos, ele disse: senador, está tudo pronto, basta agora que a Justiça Federal homologue o novo acordo para que o dinheiro possa ser depositado no BNDES. Essa notícia, assim, ela é de uma importância fundamental, histórica para nós. Porque na Justiça podemos até enfrentar uma dificuldade ou outra, mas não há sentido. É um acordo entre as partes, esse dinheiro, então, passaria a ser depositado nessa conta do BNDES. E para não estender muito, são 60 parcelas. Não é dinheiro do orçamento, volto a explicar, é dinheiro das multas da FCA. Não é a Vale quem vai fazer essa obra, não é o governo. Quem vai fazer essa obra, quem vai tocar isso é o governo do Estado de Minas Gerais. Aí nós vamos decidir qual será o futuro da CBTU para que o metrô realmente volte a ser o que ele era lá do passado, o planejamento, o principal meio de transporte de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. A Patrícia quer falar com você. Senador Carlos Viana, prazer receber o senhor aqui. Deixa eu te falar com uma notícia tão boa como essa. Agora o nosso WhatsApp está bombando e os nossos telespectadores estão aqui sem saber se essa notícia realmente é verídica, se esse dinheiro já está certo ou se trata apenas aí de uma notícia eleitoral. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né, senador? O dinheiro é totalmente distinto. É o seguinte, Patrícia, eu entendo até a ansiedade das pessoas e a desconfiança delas. Porque esse assunto, na última eleição, por exemplo, teve prefeito que colocou lá placa na Praça 7, lembra do Márcio Lacerda? Colocou placa na Praça 7. O Márcio Lacerda furou a rua. Isso daí não tem nada a ver com essa história do metrô. Nós estamos falando daquilo que o Assir já conhece bem, da linha 2 que está planejada há 30 anos e cujos viadutos, inclusive, já foram feitos. Nós podemos executar esse projeto, ele está pronto. Esse dinheiro, nós já tivemos 7 parcelas que foram pagas. Elas já foram depositadas no Tesouro, ou seja, o dinheiro existe. Esse dinheiro está sendo depositado todos os meses dessas multas que a FCA está pagando. Essas 7 parcelas que já foram pagas dá aproximadamente 160 milhões de reais. Esse dinheiro não vem mais, esse dinheiro nós perdemos. Mas o restante das parcelas, que vai dar aí em torno de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e pouco, esse dinheiro pode vir. Por quê? Basta que o acordo seja homologado na Justiça, o processo está sendo digitalizado, que ainda é processo de papel, e assim que nós tivermos isso homologado, aí sim, eu já conversei com o presidente Jair Bolsonaro, convidei o presidente a vir a Minas Gerais agora em setembro, se tudo estiver ok, se não na data certa, para ele pessoalmente assinar o convênio aqui em Belo Horizonte. Então, beleza. É bom deixar claro para as pessoas que essa não é uma questão eleitoral, porque eu não sou candidato a nada esse ano. Eu sou senador, tenho 8 anos pela frente. Eu estou cumprindo, assim, o meu papel como senador, que é você brigar por Minas Gerais lá fora nos investimentos importantes para o país.
Pois é, Pois não. Viana, é bom lembrar, Pois né, não. que o metrô foi obra de um político mineiro, que foi ministro, né, foi diretor-geral do DR, lá da cidade de Oliveira, o nosso Eliseu Rezende, que Eliseu Rezende. trouxe o metrô para Belo Horizonte. Praticamente as últimas obras da cidade foram feitas pelo Eliseu Rezende. Eu falo aqui, o anel rodoviário. Então vai ser uma região conhecida, porque o Eliseu Rezende é de Oliveira e a minha família toda é de Bom Sucesso, né? Que é lá pertinho. do lado lá de É Oliveira. do lado, é. Nós vamos entrar nessa história. Mas e Aqui sobre eu assino, o anel Patrícia. rodoviário e a 381? Só para encerrar o metrô, esse financiamento, inclusive, ele vem acompanhado de um estudo sobre o que nós queremos da CPTU no futuro, né? Sei. Se nós vamos privatizar, se ela vai ser concessionada. Essa é a principal pergunta que tem que ser respondida. Com a linha 2, o metrô dobra o número de passageiros praticamente, aí nós podemos estabelecer um programa para o metrô da região metropolitana e o governo do estado é quem vai ter a responsabilidade de tocar. Agora, sobre o anel rodoviário, eu tenho buscado explicar bem às pessoas para elas entenderem. Além das obras de segurança, por exemplo, aquela questão da saída de escape, mais radares, não há como nós municipalizarmos o anel. Houve uma época que nós discutimos muito, há uns 3 anos até, municipalizar, a prefeitura assumiria o anel, né? Não há essa possibilidade, o Assine Patrícia. Por quê? O anel, ele é parte de uma concessão federal da Via 040 que está sendo devolvida. É O verdade. governo federal agora vai refazer a concessão da BR-040 do Rio de Janeiro até Brasília. O que o governo decidiu? O trecho Juiz de Fora-Rio, que é administrado por uma empresa já há muitos anos, esse trecho vai ser devolvido. O governo vai licitar a concessão do Rio a Belo Horizonte e de Belo Horizonte a Brasília. Nós vamos ter 2 concessões para 040, o planejamento está pronto, é uma questão agora apenas de prazos para a devolução. A Via 040 já entregou pacificamente, já tem esse assunto resolvido, e a Concer, me parece que é a de Juiz de Fora Rio, também vai devolver o trecho e nós poderemos, então, refazer a concessão, consertar aquele erro desde o governo Dilma. Uma concessão mal feita, um absurdo o que fizeram o mineiro pagando um pedágio de 5,40 por uma estrada que não melhorou nada. Mas agora a gente já tem a expectativa e a perspectiva de que isso seja resolvido. Mas onde entra o anel? Então não há como nós trabalharmos o anel em separado dessas concessões. A única saída que nós temos é a construção do rodoanel, que é um assunto também já muito debatido, o Assir participa disso. Como que nós podemos construir um rodoanel, uma vez que o governo federal não tem dinheiro? Não há dinheiro no orçamento para uma obra dessa de bilhões. Nós estamos falando aqui em 2, 3, 4 bilhões, dependendo do que nós quisermos. Aquela questão, Patrícia, e vocês vão entender bem, a empresa Vale, a mineradora, ela deve a Minas Gerais as indenizações das famílias, dos comerciantes, das cidades, e deve uma reparação ao Estado de Minas Gerais. Eu, como relator da CPI de Brumadinho ano passado, eu coloquei com muita clareza que o governo de Minas teria de cobrar na justiça uma reparação, uma vez que a Vale, com aquele crime de Brumadinho, manchou e muito a imagem do nosso Estado. Então, nós não estamos falando de indenizações, essas são particulares dos processos que já estão na justiça. Eu estou falando de uma reparação ao Estado, que hoje está acordada em 15 bilhões de reais. O Ministério Público de Minas não concorda com a exigência que a Vale fez. A Vale quer pagar os 15 bilhões, mas não quer ser mais processada em nada. Ela quer virar a página de Brumadinho. O Ministério Público de Minas, a Procuradoria, entende que não é possível, que apesar da reparação, a Vale poderia ser processada a qualquer época, por qualquer direito. Se nós fecharmos esse acordo, se nós tivermos esses 15 bilhões disponíveis, esse dinheiro terá de ser usado obrigatoriamente em obras de infraestrutura. E o rodoanel, então, seria o principal projeto para esses 15 bilhões, uma parte dele. Se nós conseguirmos, até o final do ano, isso, resolver esse dinheiro da reparação que a Vale deve a Minas Gerais, nós viabilizaremos o rodoanel, ou seja, vamos tirar todo o trânsito de caminhões do anel rodoviário, criar uma nova via, e o anel hoje seria entregue a Belo Horizonte como uma nova avenida do contorno.
Esse é o planejamento que está sendo colocado. Esse rodoanel, inclusive, assim, ele já seria feito em paralelo com a duplicação da BR-381, que o ano que vem vai ser leiloada já no primeiro trimestre. É isso aí. Aliás, eu tenho a impressão que até o final desse ano, a 381 entre Belo Horizonte e João Monlevade já fica mais ou menos ok? É o seguinte, nós o ano passado, assim, é bom a gente sempre ser mais cauteloso em explicar. Na vida pública, eu aprendi isso agora, nesse primeiro ano como senador. Você não faz nada de uma hora para outra, você tem sempre que planejar. Quando você planeja com antecedência, você consegue resolver as coisas. Então, no ano passado, eu fui membro da Comissão do Orçamento lá em Brasília, como senador por Minas Gerais, e lá nós acompanhamos como que o orçamento deste ano seria alocado e seria gasto. O dinheiro, inclusive, para as obras da 381 ia para o Piauí. Por quê? As bancadas vão lá, o dinheiro não tem para todo mundo, quem tem mais força política puxa o recurso para si mesmo. Foi a questão do metrô, por exemplo. Salvador não ganhou o metrô em 12 anos, nós temos 30 que estamos esperando. Por quê? Tem que ter alguém lá o tempo todo olhando e falando, não, isso aqui não pode ser assim. E nós fizemos isso no ano passado. Eu, os deputados, nós acompanhamos de perto, impedimos que o dinheiro não fosse para a 381, fosse para o Piauí, para os estados do Nordeste, e conseguimos esse ano a duplicação de 66 quilômetros. O ministro Tarcísio, que é de uma competência impressionante, boa vontade com Minas Gerais, teve os recursos, então, para poder duplicar 66 quilômetros, que vão ser entregues até o final de outubro deste ano, é a previsão, inclusive, com as pontes. Depois de entregues, os 66 quilômetros, o governo não vai mais fazer duplicações. Aí nós temos que brigar mais uma vez, ou seja, acompanhar de perto, para que na concessão o ano que vem, a gente consiga, por exemplo, que Belo Horizonte, a saída ali da Vila da Luz, no Goiânia, seja o primeiro trecho a ser duplicado, que é ali que está o gargalo, na saída até Caeté. É verdade. Mas nós temos um desafio gigante ali, né? Nós estamos falando aí de 8, 9 mil famílias que moram naquela região, já cadastradas, e que vão ter de ser alocadas em outras áreas. O governo federal, o governo do estado, já colocou um grande terreno à disposição ali na altura de Santa Luzia, e essas famílias, então, elas serão levadas para lá em prédios. Isso demora 2, 3 anos para poder se tornar uma realidade depois da concessão, né? Assim. Senador Carlos Vieira, me parece que tem mais alguém aí falando. É a última pergunta aqui, viu, senador? Sou eu mesmo que quero saber. Termina hoje, de 31 de agosto, o prazo para que o governo encaminhe ao Congresso aí a proposta orçamentária para 2021. Só que nós ainda não superamos a pandemia, né, com os auxílios emergenciais. Qual que é a sua análise com relação aos impactos econômicos? Tem que ser rapidamente, viu, senador? Porque o nosso tempo está acabando. Nós estamos falando em auxílio emergencial para quem não pôde trabalhar na pandemia, mas vamos começar a falar também em uma renda mínima. O mais provável é que o valor seja de R$ 300 já para essas famílias que foram cadastradas. E para isso, no orçamento, nós vamos ter que abrir mão de algum tipo vamos dizer assim, de programa do governo, alguma área que o governo usa para poder não estourar o teto de gastos, mas que o dinheiro vai ser mantido para essas famílias, pode ter certeza, é um compromisso do governo federal. Quero agradecer ao senhor, um bom dia, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Se Deus quiser, viu, Patrícia e Acer, muito breve o presidente Jair Bolsonaro deverá vir a Minas Gerais para assinar esse convênio do acordo, se Deus quiser. Assim seja. Um abraço para o senhor. Um abraço. Um abraço a todos. Beleza. Foi aí o nosso...